Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais uma aula de legislação penal especial. Estamos falando da Lei 13.964 de 2019, né? O famoso pacote anticrime, que criou alguns institutos e aperfeiçoou leis já consagradas no Brasil, como, por exemplo, o Código Penal e o Código de Processo Penal. Nós estamos falando, das perícias, da cadeia de custódia e etc. E estamos falando do artigo 158. Se vocês analisarem com cuidado, com cautela, vocês vão perceber um detalhe. Vocês vão perceber que o objetivo desse artigo 158, não importa a sua letra, é a preservação da prova, evitar o perecimento da prova, porque o vestígio é uma das provas mais importantes no processo penal, para que se chegue realmente ao que aconteceu. Então, tem que tratá-lo de uma forma muito especial, e o pacote anticrime entendeu por bem fazer isso, evitar que as provas sejam manipuladas. Então, quanto mais detalhes na apreciação, na manutenção da prova, melhor ficará para o juiz poder se manifestar sobre essa prova, seja o juiz das garantias, seja o juiz da instrução e julgamento. Então, dando sequência aqui, a gente está no artigo 158C. 158C. E 158C, alguns cuidados eu queria que vocês tivessem. A título de prova, é alguns detalhezinhos que podem marcar presença e eventualmente, claro, poderão também induzir os senhores a erro. Aqui fala sobre a fase da coleta dos vestígios. E a coleta dos vestígios deverá ser realizada. E aqui, vejam essa palavra. Essa palavra aqui em concurso público, ela induz muita gente a erro. A palavra que está ali é preferencialmente por perito oficial. Se está falando ali preferencialmente, eu não posso, meus caros, utilizar como sinônimo de obrigatoriamente. Não é a mesma coisa, certo? Ou seja, preferencialmente a coleta dos vestígios tem que ser por um perito oficial. E aí vem a grande pergunta: quem é o perito oficial? Perito oficial é o concursado, certo? É aquele que fez o concurso para perito. Aí alguém talvez queira me perguntar assim, mas professor, existe por acaso perito não oficial? Existe, meus amigos. O Código de Processo Penal dá essa alternativa. Na falta do perito oficial, é possível que a prova seja realizada por 2 peritos não oficiais. E quem são esses caras? São 2 pessoas com curso superior que tenham, amigos, uma familiaridade com o objeto a ser feito laudo, a ser periciado. Por isso que aqui também não foge a regra, o 158C, quando fala deverá ser realizado preferencialmente por perito oficial, certo? Preferencialmente não é obrigatoriamente, cuidado com isso na prova. Que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia. Central de custódia é o local em que se organiza toda a cadeia de custódia da prova, certo? Cuidado em relação a isso. Mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. Aqui eu vou botar em azul. Eu sempre procuro me antecipar à banca, Essa palavra mesmo aqui. Já pensou se vem uma questão na prova de vocês dizendo assim,
A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, desde que não seja necessária a realização de exames complementares. Vocês imaginem quanto candidato iria errar uma questão dessa? Pensem e raciocinem comigo. Quantos candidatos iriam errar uma questão dessa? Não seria um, não seria dois, não seriam três. Seriam vários, né? Então, cuidado com isso ali, pessoal, que eu coloquei em azul para vocês. Certo? Por quê? Porque se for preciso exames complementares, esses exames vão ter que se submeter às mesmas etapas da cadeia de custódia, tá? E o encaminhamento vai ir para a central de custódia também depois. Não muda nada. Então, muito cuidado aqui, nesse pontinho específico. Dando sequência, nós temos 2 parágrafos no 158C, onde o parágrafo primeiro diz que todos os vestígios coletados... Todos os vestígios coletados no decurso, e agora cuidado, vestígio não se coleta somente no inquérito, porque tem vestígios que podem ser descobertos depois do inquérito, inclusive já durante a ação penal. O processo devem ser tratados como descrito nesta lei. Como descrito nessa lei. Ficando o órgão central de perícia oficial de natureza criminal, isso aqui é um órgão criado, órgão central de perícia criminal, tá? É o OCPO, de natureza criminal, responsável por detalhar a forma do seu cumprimento. Tranquilo, não tenho o que discutir, é um parágrafo que não merece maiores adendos. Parágrafo 2º, você tem que cuidar, porque ele começa com palavrinhas importantes, né? Palavrinhas chaves, olha aqui, ó. É proibida. Estamos falando de proibição. É proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável. Ou seja, vocês estão entendendo a importância que esses dispositivos estão dando para a prova? Por isso que se criou um capítulo, né, chamado de cadeia de custódia. Exatamente pelo cuidado, por agora perceberem a importância, certo, dessa questão. Mas é óbvio, amigos, que quando uma lei traz uma proibição, é evidente que tem que vir também, é claro e evidente que tem que também vir a consequência para quem comete essa infração. Porque se não tiver consequência nenhuma, qual é o sentido de proibir? É uma proibição inviável, é uma proibição sem noção nenhuma, é um picolé de chuchu. Concordam comigo? Então, é muito claro dizendo ali, ó, sendo tipificada, ou seja, vai ser crime de fraude processual. Fraude processual é um crime, é um delito que está tipificado lá no Código de Processo, desculpem, no Código Penal brasileiro. Evidente, pessoal, é evidente que para ser caracterizada a fraude processual, a conduta tem que ser dolosa. O crime, o tipo penal tem que ser doloso. Então vamos cuidar disso, certo? Bom, 158D, ele já fala do recipiente, né? O recipiente. Eu particularmente não acredito que a banca vai se preocupar
em perguntar aos senhores sobre o recipiente, sobre o lacre, certo? Não estamos falando de bujão de gás. O recipiente para condicionamento do vestígio será determinado vou arrumar aqui. Será determinado pela natureza do material. Claro, né, pessoal? Se é um material biológico, se é um material orgânico, tem que ser recipiente que o conserve. Coisas assim, lógicas, né? Certo? Todos os recipientes são selados com lacres, com numeração individualizada. Não tem o que discutir, não tem por que perder tempo falando desse parágrafo, né? Garantir a inviolabilidade e idoneidade do vestígio, o cuidado com o vestígio que eu tanto digo, certo? Preservar suas características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência. Eu não vejo, se uma alternativa dessas cai na prova de vocês, é evidente que todos vocês vão acertar. Porque é um tipo penal autoexplicativo, né? Ou por acaso eu deveria ali dizer o recipiente deverá individualizar o vestígio, não sendo necessário preservar suas características. Meu, óbvio, né? Certo? Parece aquelas questões que a gente faz na autoescola, quando vai fazer a prova, né? Você está conduzindo o seu veículo e está passando uma senhora de 80 anos. O que você deve fazer? Letra A, acelerar e mirar na velhinha. Não, né? Então é evidente que alguns detalhes, certo? Algumas situações ficam fáceis da gente perceber. O parágrafo 2º é a mesma coisa, né? Preservar suas características. Agora, o parágrafo 3º talvez possa trazer alguma surpresa para nós. Quando ele diz, o recipiente só poderá ser aberto pelo perito. Ah, um policial pode abrir o recipiente? Não. Só poderá ser aberto pelo perito, que vai proceder à análise. Então, eu vou além. Eu vou além. Não é qualquer perito, inclusive. Percebam esse detalhe, eu estou indo além. Não é qualquer perito. É o perito que irá realizar, proceder à análise, certo? Ou por uma pessoa autorizada por ele de forma motivada, como um auxiliar do perito. Aí tudo bem, mas isso é muito importante, né? Até porque é esse perito que vai realizar o laudo. Certo? Parágrafo 4º, após cada rompimento de lacre, deve-se fazer constar na ficha de acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado. Não vejo por que aqui alguma surpresa. Parágrafo 5º, né? Rompeu o lacre. Esse lacre tem que ser acondicionado no interior de um novo recipiente. Beleza. Agora a gente entra no artigo 158-E. 158-E. O 158 ele só tinha um caput antes do pacote anticrime. Com o pacote anticrime acabou vindo todas essas alternâncias, né? 158-E fala que todos os institutos de criminalística, ó a palavrinha, essa palavrinha eu sempre vou mastigar com vocês, eu sempre vou marcar com vocês, porque se vocês estiverem em algum momento dos estudos dos senhores, estudando a lei seca, vocês sempre vão destacar essas palavras. Entendeu? Porque o examinador, às vezes, ele é um pouco preguiçoso para elaborar questões. E essa preguiça apenas faz ele trocar palavras. Nunca por sempre, sempre por às vezes, poderá por deverá, deverá por poderá. Então aqui diz deverão.
né? O examinador, ele botando um poderão ali já mata a questão. Deverão ter uma central de custódia. Isso nós já vimos antes. Antes, no 158D, já falava da central de custódias, certo? Destinada à guarda e controle dos vestígios. E sua gestão deve ser vinculada diretamente a órgão de central de perícia oficial. Aqui, cuidado em relação a isso. Também não tem muito mistério, né? Guarda e controle, ou seja, alguém tem que ficar de olho nesses vestígios o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu sempre que trabalho o pacote anticrime, falo sobre ele, fico me perguntando como isso vai se operando na prática. É muito novo ainda, né? Muita coisa ainda tem a ser descoberta sobre ele, mas eu fico me fazendo essa pergunta, como isso vai se dar ao longo do tempo, certo? O parágrafo 1º também não há muito mistério para nós, não. Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo. Aliás, toda central tem serviço de protocolo. Central de atendimento, central de relacionamento, central de custódia, não seria diferente. Quando tu liga para a central de relacionamento da, sei lá, da Vivo, eles não perguntam se tu não quer anotar o protocolo? Pergunta, não é? Perguntam se tu não quer anotar o protocolo. Isso é o que é característica de uma central. A central de custódia não é diferente. Então, toda central de custódia deve, olha que surpresa, possuir os serviços de protocolo com local para conferir, recepcionar, devolver os materiais e documentos, possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais, todas as etapas da cadeia de custódia, devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais, e aqui o cuidado que eles querem o tempo todo, que não interfiram nas características do vestígio. Aqui. Parágrafo 2º, na central de custódia, entrada e saída do vestígio deverão ser protocoladas. Claro, se tem que ter serviços de protocolo, tem que protocolar. Caso contrário, não teria sentido, né? Consignando-se as informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam. Beleza. Parágrafo 3º eu acho importante. Quando eu acho importante, eu costumo circular, certo? A importância de circular e destacar ele. Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas. Olha aqui a palavra, deverão. Nada de poder. Aliás, quando se fala em cadeia de custódia, quando se fala em central de custódia, central de armazenamento criminal, geralmente vocês vão encontrar um dever, não um poder, uma norma impositiva. Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas. E deverão, de novo aqui, ser registradas a data e a hora do acesso. Tudo isso para poder facilitar depois eventuais investigações. Dando sequência. Parágrafo 4º. Bom, o vestígio, né, ele é deslocado de um lugar para o outro, de lá para cá, e é necessário também um controle nesse transporte e tem que se deixar registrado qualquer incidente que possa acontecer. Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser registradas
consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a data e horário da ação. Está aqui, certo? Aí chegou o momento do perito efetuar o laudo. Chegou o momento do perito efetuar o laudo. Aí está aqui. Após a realização da perícia, laudo, perito, o material deverá ser devolvido à central de custódia, devendo nela permanecer. Certo? O objetivo é elaborar um laudo com esse vestígio. Geralmente são crimes que realmente vão exigir, né, toda essa movimentação da polícia, da perícia, aliás. Parágrafo único. Caso a central de custódia não possua espaço ou condições de armazenar determinado material, deverá a autoridade policial ou judiciária, autoridade policial, leia-se aqui, delegado, judiciária, leia-se aqui, juiz, determinar as condições de depósito do referido material em local diverso, mediante requerimento do diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Ok, não tem muito o que falar desse 158F que nós estamos vendo aqui. É bem tranquilo. Bom, agora, meus amigos, a gente fala do artigo 282. Ao entrar no artigo 282, a gente já está falando do Instituto das Prisões. Não só das prisões, mas de um modo geral também das medidas cautelares diversas da prisão, certo? E é claro que o pacote anticrime, ele também deu a sua participação nessas situações, né? Ele também deu sua participação nessas situações, certo? Então vejam só, o 282 aqui, eu já vou pegar, vou clicar no parágrafo 2º para que a gente vá até lá. Estamos no Código de Processo Penal. Estamos no processo penal. Vejam que o título é qual? Da prisão, das medidas cautelares. Obviamente, essas medidas cautelares são diversas da prisão, e da liberdade provisória, da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória, certo? Aí o 282 fala das cautelares, tem que ser aplicadas aqui, não nos interessa porque é a lei de 2011 que prevalece, aqui está tudo tranquilinho. Agora chega o que nos interessa. Começa no parágrafo 2º, deixando bem claro o que são medidas cautelares. São medidas alternativas à prisão à prisão provisória. Por exemplo, o juiz percebe que é preciso preservar a sociedade, é preciso preservar o processo de um indiciado ou de um réu. Mas não é preciso usar o último meio mais extremo, que é a prisão preventiva. Então o legislador ele estipulou as chamadas medidas cautelares diversas da prisão. E aí o pacote anticrime alterou a partir do parágrafo 2º.
alterou a partir do parágrafo 2º, que é o que nos interessa aqui. Vejam que interessante, pessoal, porque muitas coisas foram alteradas na questão dessas medidas cautelares. Primeira coisa, vamos fazer a leitura juntos desse parágrafo 2º. Leiam junto comigo. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Qual é o grande segredo desse parágrafo 2º? O segredo é o seguinte: o juiz não pode decretar medida protetiva de ofício. O juiz não pode decretar medida protetiva de ofício. Ora, o que isso quer dizer? O que isso quer nos falar? Isso quer dizer que ele não pode, amigos, fazer essa decretação por vontade própria, sem ele ser provocado por alguém. Certo? Nós tínhamos outrora essa possibilidade, que para muitos feria o sistema acusatório, de que o juiz poderia decretar uma medida provisória, uma medida protetiva, que aqui a gente chama medida cautelar de preservação, de ofício. Vejam que agora não dá. Primeiro, quem decreta a medida cautelar é o juiz. Vejam que o parágrafo 2º diz isso e não dá outra alternativa, né? É o juiz, certo? O magistrado. Ali fala a requerimento das partes. Quem são as partes? Ministério Público e Defesa. O Ministério Público pode pedir que se decrete uma medida cautelar. Por exemplo, se o indiciado aqui, se o réu não tem nenhuma. A defesa pode pedir, inclusive, que o juiz substitua a preventiva por uma medida cautelar. A polícia pode, aqui, meus amigos, representar? Depende. No processo, não, porque a polícia não é parte. No processo, não pode. Mas no curso da investigação criminal é possível? Sim. Então, amigos, no processo, MP ou defesa. No inquérito, quem pode requerer? Ministério Público ou a polícia expondo os motivos, representando. Mas sempre quem decreta, quem vai decretar é o magistrado. Quem decreta ou quem vai decretar é o juiz. Certinho, pessoal? Cuidado com isso. Temos que seguir. Temos agora um parágrafo 3º para trabalhar. Esse parágrafo 3º, gurizadinha, é assunto agora para o nosso próximo bloco. Vamos dar uma relaxada, vamos tomar um cafezinho, assimilar o que nós vimos e daqui a uns minutinhos estamos de volta. Aguardo vocês. Valeu. Tchau, tchau.